lá no Instagram você é estourado, né? Mais de 28 mil seguidores. Eu vejo lá você falar muito sobre Olinda, né? Ele é querido demais, menina. Onde ele passa, todo mundo conhece. Então é ele e tu, né, Nani? Porque também eu ando com Pois Nani em é, eu tenho que Olinda. dizer que é, viu? Eu tenho que dizer que é, porque é famosinha que só aqui em Olinda. É. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Celebridade. Não me comparo a você. Não, acho que não venha com essa, não. Mas Nani conhece todo mundo, minha gente. A gente anda com Eu não por conheço, Olinda. não. Eu sou tão péssima de ligar o rosto ao nome da pessoa. Às vezes a pessoa olha pra mim como se me conhecesse há anos e eu... Oi, tudo bom? E eu tentando me lembrar de quem é, porque eu não consigo Não, mas eu marcar. também sou meio ruim de decorar nome, sabe? Às vezes as pessoas vão, falam, anfitrião, não sei o quê. Opa! Aí eu visualmente, eu acho que eu sei quem é. Mas se eu for pra dizer, oi, fulaninho, eu não sei o nome. É melhor não dizer, né? É melhor não dizer. Oi, amigo. Oi, amiga. Pois é. Pronto. Mas é legal, sabe? Esse carinho. Tu gosta desse carinho das pessoas? Eu gosto. Eu amo. Eu amo trabalhar, assim, na área de comunicação, né? É o meu sonho. E eu gosto de estar na rua, de conversar com as pessoas, de escutar histórias. Pra mim é maravilhoso. Eu sentaria numa esquina e ficaria horas conversando. Não, pois é. Eu acho que o anfitrião... Veio aquela pergunta, né? Inicialmente perguntou por que o nome anfitrião. Aí eu fui logo pro nome Léo Cássio, que é uma curiosidade. E agora eu vou pro anfitrião. O anfitrião surgiu, foi o seguinte... Eu estava em casa, na varanda, fotografando. Eu disse, por que não fazer uns registros do que passa aqui na varanda? E aí coincidiu com o período da pandemia. Então eu disse, por que não mostrar daqui da varanda, né, a cidade de Olinda, que todo mundo gosta tanto, né, que todo mundo admira tanto. No Brasil inteiro vem a Olinda, visitar a Olinda. E você tem uma vista privilegiada, né? Pouquinho. Pouquinho não, um pouquinho é demais. Mas tá num lugar assim que as pessoas comumente vêm, né, visitar a cidade e tal. Então, por que não aproveitar essa janela do Instagram e esse espaço aqui e continuar mostrando a cidade, já que as pessoas não podem vir para a cidade por conta da pandemia, né? A cidade fechada, comércio fechado, né? Tudo fechado, igreja. Que legal. Assim, o seu intuito, gostei. Aí um anfitrião surge mais ou menos essa ideia, sabe? De inicialmente mostrar o anfitrião. O anfitrião vai te mostrar a cidade de Olinda. Vai te mostrar de braços abertos a cidade de Olinda para que tu possa se sentir em Olinda até quando não tá em Olinda. Ai, que legal. Tipo, é a tua casa, então eu vou receber você aqui. Exatamente, que legal. sabe? Então a minha casa é Olinda. Não é necessariamente a casa, o espaço físico, mas a cidade de Olinda te acolhe, sabe? Então o anfitrião de Olinda tá te mostrando a cidade, tá te acolhendo aqui na cidade. Então veio isso, sabe? Então passamos por vários momentos curiosos que só quem estava ali em Olinda, né, ali dentro do sítio histórico, viu. Por exemplo, procissão, sem ninguém seguindo, só o santo, né? Então aquilo é uma curiosidade para as pessoas. Poxa, uma procissão que só tem a imagem do santo e não tem ninguém. É uma coisa que você sente demais, né, cara? Exatamente. Então, uma troça carnavalesca que fez, sei lá, um ato simbólico ali para registrar aquele marco deles naquele período, né? Não pode sair nada na rua, mas sai o estandarte. Então, só o estandarte ali, fazendo aquela simbologia para os moradores, passando de janela em janela. Então, as pessoas de fora não estavam podendo ver isso. Mas eu estava ali, eu podia mostrar. Então o anfitrião vem e traz essa Olinda, né, naquele momento que ninguém... Então às vezes eu ia para o Alto da Sé mostrar lá. Então até os comerciantes, os artistas, os artesãos que moram em outros bairros de Olinda, sem ser aqui no sítio histórico, eles viam a cidade ali, né? Então eles viam aquele lugar de trabalho deles que era diário e que eles há semanas não estavam mais ali em cima. Então o anfitrião acabou sendo o espaço onde eles viam a cidade, onde eles matavam aquela saudade também. E aí foi surgindo essa história do anfitrião. E aí, hoje em dia, o que eu mais gosto é de fazer entrevista com as pessoas, né? Pessoas comuns de preferência, pessoas que ninguém conhece, ou pessoas que têm uma grande importância na cidade, mas que ninguém lá de fora conhece. Então, contar essas histórias. E, às vezes, até moradores daqui se surpreendem com histórias de alguns personagens que, às vezes, são vizinhos deles e que eles não conhecem a história. Ai, que massa. Então, acaba sendo um meio de ali divulgar informação, de comunicação para quem é da cidade e para quem é de fora da cidade.
É sabe? muito bonito. E é prazeroso pra mim. E é muito bonito esse trabalho, né? De dar visibilidade a essas pessoas. Essas pessoas. Foi uma coisa até que a gente conversou muito no carnaval. Eu falei horrores, de dar visibilidade às pessoas. Teve um vídeo que você pegou um ambulante na frente da prefeitura e fez uma filmagem com ele, né? Contando um pouco da história. E teve também um vídeo que você conseguiu fazer uma vaquinha para dar o celular que ele tinha. Ele tinha sido roubado ou foi... Furtado, Um assim, ambulante sumiu, né? também? Não, o Rapaz da Paz. Sabe aquele Com- Reginaldo da Paz que anda na cidade que tem uma em pombinha, um procissões, coraçãozinho. né? Ele é uma figura conhecida aqui, né? É. Recife, Olinda, região metropolitana, e Reginaldo da Paz. Então, no meio da celebração, no dia do aniversário de Olinda, né? Teve um cortejo do Galo da Madrugada na cidade, um cortejo histórico, né? Então, no meio do cortejo, ele sentiu falta do celular dele. A gente não sabe se caiu, se alguém viu, o que aconteceu ali. Mas o que se sabe ele não está com o celular. Então ele correu, bateu lá na minha porta, desesperado, dizendo que só tinha aquele celular e que, poxa, se podia fazer um vídeo naquele momento para que, se alguém que viu, que pegou, que encontrou, entrasse em contato, para que devolvesse, porque ele tem uma esposa que é cadeirante. Então aquele celular é a única forma de comunicação dele, se comunicar com os médicos dela, os hospitais só tinham aquele número. Então era um transtorno que, além de um celular, era um meio de comunicação, né? Estamos falando de pessoas aqui, pessoas que são pessoas assim, que não têm um poder aquisitivo grande, então necessitava daquilo. Então eu publiquei um vídeo dele, dizendo às pessoas que aquilo tinha acontecido e que se alguém encontrasse, devolvesse, porque era muito importante para ele. Só que aí os comentários, eram muitos comentários das pessoas, cria uma vaquinha que a gente ajuda, cria uma vaquinha, Olha cria uma que vaquinha. legal. Então, eu nunca criei uma vaquinha, eu não sabia como criar uma vaquinha, não tinha experiência nenhuma. Mas, assim, eu disse, se aqui a gente é uma comunidade, se o anfitrião é uma comunidade onde as pessoas estão vendo e as pessoas se sentem solidárias, assim, a ajudar, então eu vou tentar ser esse interlocutor dessa situação. E aí eu criei a vaquinha. Em menos de 24 horas, a gente tinha conseguido bater a meta da vaquinha. Que massa. E ele estava lá com o celular dele. Que Em, massa. em pouco mais de 24 horas. Não chegou nem a 48 horas. Em pouco mais de 24 horas, aí ele já estava com o celular dele em mãos. Que sabe? legal, rapaz. Eu acho muito legal quando Pois isso é. acontece. Mas veja, isso não foi iniciativa minha. Veio das Aham. pessoas, veio dos seguidores, né, que disseram, cria isso que a gente ajuda. Então, vê que legal, né? Não é? Acho que partir isso das pessoas é muito importante. E você se tornou uma ligação, né? Entre quem queria ajudar Exatamente. e quem estava precisando. Exatamente. Não é o anfitrião, sabe? Veio de uma comunidade de pessoas que tinha que ter alguém ali no meio para facilitar as coisas e acabei sendo esse meio. Esse Só um é caminho. muito também o trabalho na TV, né? Exatamente. De criar esse laço entre as pessoas, quem passa necessidade. A gente conversou aqui com o Rodrigo de Luna, não sei se você chegou a ver essa entrevista. Vi, sim. Muito meu amigo, inclusive, que eu gosto muito dele. Um querido. Nós temos grandes jornalistas aqui, viu? É verdade, Vamos combinar. E ele tinha passado um dia, foi um dia que choveu muito, e ele fez esse laço, né, de conseguir ajudar algumas pessoas onde entrou água em casa, onde eles estavam passando necessidade, sabe? Então a televisão faz muito esse laço, né, de conseguir ajudar essas pessoas. É uma voz que consegue falar, mostrar para muita gente. Então, se você pode ajudar, é interessantíssimo esse trabalho, tanto da TV e o seu trabalho que você faz. Né? Pois é, e o que me chama a atenção é que, por exemplo, a gente diz que a imprensa é o quarto poder, né? Aham. Então, dentro desse quarto poder da sociedade, as pessoas confiam, as pessoas acreditam ali um lugar onde, se naqueles três poderes elas não têm voz, Sim. a imprensa acaba sendo um quarto poder onde elas vão ali. A imprensa não consegue ter o poder de decisão, Resolução, né? Não vai resolver nada. Mas é um quarto poder que está ali para dar voz, que dá para dar projeção às pessoas. E acaba fazendo com que essas pessoas enxerguem na imprensa esse apoio, né? Um local de apoio, um lugar de onde elas vão ter essa escuta acontecendo e onde elas vão ter a resposta que elas precisam, né? Então, as pessoas confiam muito. E você ter a possibilidade de ocupar ali pessoas, né? Colocar pessoas no ar com suas histórias é muito interessante. Por exemplo, eu vou já tirar uma história de ontem, um exemplo de ontem. Me chamou muita atenção e mexeu muito comigo, uma história, era um ao vivo.
de uma personagem, né? Foi uma tragédia familiar, onde um tio foi morto pelo sobrinho que era viciado em drogas, né? Então, essa mãe, né, a mãe desse jovem que acabou sendo preso, ela fez um apelo no ar, dizendo que ela fez de tudo. Ai, É uma meu mãe que Deus. fez de tudo para o filho e ainda assim ele caiu no mundo das drogas. E acabou que isso destruiu a família dela, né? E destruiu assim, não só de uma forma eh, de, 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 de trazer para a família uma tristeza, mas trouxe uma consequência muito grave, que foi a morte de um parente. Então é uma tragédia familiar e ver aquela mãe naquele depoimento falando isso, né? Dizendo o que ela tentou fazer para o filho e não conseguiu. E a tristeza que ela estava de ver o irmão sendo enterrado e o filho na Sendo cadeia, preso. sendo preso. Então aí a gente já vê um drama familiar muito grande. E o que mais me chamou a atenção, eu cheguei a ficar arrepiado, é que a mãe estava pedindo, pelo amor de Deus, que a justiça não soltasse o filho. Nossa, meu Porque Deus. se soltasse, ele iria fazer uma nova tragédia. Então vê que situação, né? Então ela sabe que ela não pode tanto contar, não tem com quem contar para tentar resolver o filho dela, né, das drogas. Ela levou para a igreja, ela já fez tudo que ela podia, assim. Então, esse momento, ela já não sabe mais a quem recorrer, a governo, a nada. Nesse momento, ela está ali lutando para manter a família viva e evitar que uma nova tragédia aconteça. E isso ela clama para que o filho fique preso. Então, vê que situação, né? E a gente ter que lidar com Que isso. doloroso, né? Pra uma mãe ter que falar isso. Exatamente. E imagina você, como jornalista, você vê aquilo tudo, né? Você está trazendo, você está alfinetando ali o poder público, chamar atenção para aquilo. Você está mostrando, né, um apelo de uma mãe, de um modo geral. Mas, além disso, você não pode fazer mais nada, né? Você está de mãos atadas ali, sofrendo junto com aquela família. Porque é um sofrimento que toca o coração de todo mundo, né? Todo mundo que tem coração, que sente, vai se sentir tocado ali daquela situação familiar. Então, pra gente, acaba sendo uma dor também, sabe? E a gente acaba entendendo as frases que aquela família tá passando, que fala no seu diálogo. Então, você tem aquilo ali, né? Independente de quem tá julgando, porque a gente sabe que pessoas julgam as outras, então podem estar julgando aquela mãe e tal. Mas você se colocar no lugar daquela mãe, entender o que ela passa, é muito doloroso aquela situação. Então, você vê, né, tipo, o quarto poder ali, estando presente, para mostrar o apelo que aquela mãe está fazendo. Que além de um número, que além de um caso, de uma manchete, de um filho, um sobrinho que matou um tio e que está preso, tem seres humanos ali por trás, e tem uma família destruída, tem pessoas. Então, isso, saber ter esse compromisso com as pessoas e saber desse compromisso é muito importante, a gente, como imprensa, assim, como jornalista. E é chocante, né? Porque, assim, querendo ou não, é uma realidade diferente, né? É uma história que não acontece com todo mundo, né? E você entrar, assim, de cabeça, né? Ouvir essa história é realmente chocante. Imagina você ver casos como esse, assim, foi uma das manchetes, e você vê vários casos como esse ao longo de um jornal. Aí você junta uma semana inteira de notícias, aí você resume um mês, aí você resume, sei lá, 10 anos de trabalho, 12 anos de trabalho. Então você precisa estar sempre preparado, sempre se preocupando com você também, com relação a essas notícias impactantes, porque assim, se você absorve tudo isso também, você acaba virando uma esponja que você também vai, sabe, se deixando levar por aquela tristeza, por aquele impacto. Então, você tem que estar o tempo todo se preservando, tá, né, para se manter bem. E é um cuidado muito grande que pelo menos eu tenho, né? E o anfitrião acaba sendo uma válvula de escape para mim, né, de sair um pouquinho dessa realidade e mostrar uma outra realidade, a realidade que é mais cultural, mais histórica, né? Mais ligada ao cotidiano da gente, à vivência da gente. Então, é onde eu jogo minhas energias
para manter esse equilíbrio, assim, sabe? Entre o drama, né, a notícia pesada e a cultura, a história, né, o jornalismo mais voltado para a cultura e a história e ao turismo da nossa cidade. Sensacional, viu?